O naufrágio do RMS Titanic em sua viagem inaugural em 1912 é um dos eventos mais icônicos e trágicos da história marítima. Desde então, inúmeras histórias, mitos e teorias surgiram em torno desse desastre, envolvendo diversos aspectos do navio e de sua fatídica jornada. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades. Um dos mitos mais conhecidos e persistentes sobre o Titanic é o de que o navio era considerado inafundável. Essa crença generalizada baseava-se nas tecnologias avançadas utilizadas em sua construção, como os compartimentos estanques, que foram projetados para evitar a entrada de água. No entanto, ao examinarmos mais de perto essa afirmação, descobrimos que o navio não era realmente invulnerável e que acreditar nessa suposta invencibilidade contribuiu para uma falha crucial: a falta de precaução em relação aos botes salva-vidas. Além disso, há um mito associado a uma frase atribuída ao capitão Edward Smith, que supostamente teria dito: "Nem Deus afunda esse navio". Embora essa citação seja frequentemente mencionada em referência ao Titanic, não há evidências concretas de que o capitão tenha proferido essas palavras exatas. Outro mito bastante comentado até hoje é o de que um incêndio teria começado no porão do Titanic dias antes de sua partida. Supostamente, esse incêndio teria sido negligenciado ou minimizado pela tripulação. Acredita-se que o fogo tenha danificado uma parte do casco do navio, reduzindo sua resistência estrutural. No entanto, é importante ressaltar que a existência desse incêndio é objeto de debate. Algumas evidências foram apresentadas, incluindo relatos de membros da tripulação e fotografias que mostram marcas de fumaça no casco do Titanic. No entanto, outros argumentam que essas marcas podem ser resultado de outros fatores, como a combustão dos motores ou danos causados durante o naufrágio. Além disso, mesmo que um incêndio tenha ocorrido, não há consenso sobre o quão significativo foi seu impacto na tragédia. A maioria dos especialistas concorda que o principal fator que levou ao naufrágio foi a colisão com o iceberg e as falhas no projeto dos botes salva-vidas, ao invés de um incêndio prévio. A história dos músicos a bordo do Titanic durante o naufrágio é um dos aspectos mais comoventes e lendários associados à tragédia. Segundo relatos e testemunhas, os membros da orquestra do navio continuaram a tocar música enquanto o navio afundava. Embora existam diferentes relatos sobre o momento em que a orquestra parou de tocar, há consenso de que eles se esforçaram para proporcionar conforto e alívio aos passageiros durante a crise. Seu objetivo era manter um clima de calma e dignidade em meio ao caos e aos desesperos crescentes. Os músicos tocaram melodias populares da época, músicas clássicas e hinos religiosos. Suas performances foram vistas como uma tentativa de acalmar os passageiros, oferecer uma distração temporária da angústia e manter uma sensação de normalidade em um momento de grande tragédia. Embora a história dos músicos do Titanic seja profundamente comovente e tenha sido amplamente divulgada, é importante mencionar que nem todos os detalhes são precisos ou completamente verificáveis. Muitos relatos e testemunhos variam em relação à duração e às músicas exatas que foram tocadas. No entanto, a imagem dos músicos do Titanic perseverando em suas melodias enquanto o navio afundava permanece como um símbolo poderoso de coragem e compaixão em face da adversidade. Sua dedicação em proporcionar algum conforto aos passageiros durante os momentos finais é lembrada e admirada até hoje como um exemplo de humanidade em circunstâncias extremas. A maldição do Titanic é um tema frequentemente mencionado quando se discute a tragédia do navio. Segundo a crença popular, o Titanic estaria amaldiçoado desde o início, e uma série de coincidências e eventos incomuns teriam precedido o naufrágio. O Titanic seria amaldiçoado? Existem várias histórias que sustentam essa ideia de maldição. Alguns afirmam que houve profecias negativas associadas ao navio, enquanto outros destacam supostos presságios sinistros, como a presença de gatos pretos a bordo antes da viagem. Além disso, há relatos de pessoas que cancelaram suas passagens no último minuto devido a pressentimentos ou sonhos perturbadores. No entanto, é importante enfatizar que não há evidências sólidas para sustentar a existência de uma maldição real sobre o Titanic.
Grande parte dessas histórias e presságios negativos são baseados em relatos retrospectivos e interpretações subjetivas dos eventos. Muitas vezes, essas narrativas são construídas após o desastre, procurando encontrar explicações além das causas reais e tangíveis. O naufrágio do Titanic foi resultado de uma série de fatores, incluindo a colisão com um iceberg devido à velocidade excessiva e à falta de precaução em relação aos botes salva-vidas. Esses são eventos que podem ser explicados por falhas humanas, condições climáticas adversas e limitações tecnológicas da época, sem a necessidade de recorrer a uma maldição sobrenatural. Portanto, embora a crença na maldição do Titanic possa ser intrigante e cativante, é importante separar os fatos dos mitos e entender que não há evidências reais para sustentar essa ideia de uma maldição que pairava sobre o navio desde o seu início. É essencial relembrar que o naufrágio do Titanic é um evento complexo, envolto em histórias, mitos e teorias que surgiram ao longo dos anos. Ao examinarmos esses acontecimentos com base em fatos e evidências, podemos obter uma compreensão mais precisa e informada sobre essa tragédia histórica. Separar os fatos dos mitos é fundamental para entendermos a realidade por trás do naufrágio do Titanic. A história em si é profundamente complexa e cativante, sem a necessidade de recorrer a lendas e suposições para torná-la ainda mais fascinante. Ao explorarmos os eventos reais e os fatores envolvidos, somos capazes de apreciar a magnitude dessa tragédia de forma mais profunda e significativa.